Bom, na verdade, começou tudo dia 6 de outubro. Chegamos eu, Hanani Glaser, que era então meu namorado, e o Rafael Zimmermann. A gente resolveu ir junto para a festa do Nova. E chegamos lá por volta de umas 11 horas da noite, todo o espaço muito bonito, muitas cabanas, muitas pessoas, famílias com crianças, idosos, turistas israelenses, realmente pessoas de todo lugar e de todo tipo. E, enfim, só para explicar para vocês um pouco o que é esse espaço da música trans, é um espaço sem julgamento, é um espaço onde as pessoas escolhem se amar e se receber pelo que elas são, e não pelo que a sociedade espera da gente. Então, realmente foi uma noite maravilhosa. Dançamos, cantamos, conversamos. Quando a gente chegou na festa, a gente encontrou um grupo de brasileiros, dentre eles o Dani, que está aqui com a gente. E tudo estava lindo, maravilhoso, até às 6 e pouco da manhã, entre as 6 e 6 e meia. Estávamos todos no palco principal, dançando. Eu olhava para os lados e eu via gente sorrindo de orelha a orelha, as pessoas num ponto assim do dia começando e todo mundo recebendo essa energia do sol e todo mundo realmente celebrando bastante. Até que a música de repente parou. Eu tava nessa hora com o Hanani na frente do DJ. A gente não tava com o Rafa nesse momento, nem com o Dani. O Dani tava com um grupo de amigos e ele veio com eles. Eu e o Hanani, a gente começou a dar uma volta no lugar, nisso ouvindo o barulho das bombas com o Iron Dome, né? Na verdade, a gente estava ouvindo o som do Iron Dome impactando nos mísseis que estavam sendo lançados. E a gente foi procurar um lugar seguro. O Hanani virou para mim um momento, a gente sentou, ele falou: Rafa, meu amor, a gente está num lugar aberto, aqui não tem proteção, a gente precisa procurar um bunker ou algum lugar para se proteger, porque a gente estava no meio do nada, só via árvores e uma área aberta. E eu concordei com ele, então a gente foi até as nossas barracas, onde a gente encontrou o Rafa, pegamos nossas coisas e saímos do local da festa. A gente foi em direção à rua, é a rua 232, agora é uma rua bem famosa, chamam essa rua hoje em dia de Rua da Morte, em hebraico, né, Kvish Hamovet, onde encontraram muitos corpos, enfim, depois de tudo que aconteceu. Eu, o Rafa e o Hanani saímos da festa, nossa preocupação eram os mísseis, então, na nossa cabeça, a gente só necessitava de um lugar protegido e estava tudo certo. E foi o que a gente fez. Começamos a correr em direção a Areim, que é uma cidade para o sul do país. Vimos um carro de 2 pessoas que estavam na festa, paramos esse carro, perguntamos se a gente podia pegar uma carona com eles, e eles disseram que depois eles iam para uma cidade mais no sul. E na nossa cabeça, como só eram os mísseis, a gente não vê o sentido em continuar com essas pessoas, sendo que depois a gente ia voltar para Tel Aviv. Então paramos num bunker de estrada, que é um lugar, parece um bloco de cimento, assim, é um lugar bem apertado, bem pequeno, só com a intenção de, se tem alguém indo fazer alguma viagem de carro, parar rapidinho, descer do carro, ir para o bunker e voltar. E entramos lá os 3, sentamos num canto, eu, o Hanani e o Rafa, a gente está extremamente tranquilo, todas as nossas preocupações já não estavam, porque a gente estava num lugar protegido. E ficamos lá esperando, conversando. De repente, depois de alguns minutos, a gente começa a ver que começaram a chegar muitas pessoas que também estavam na festa. E nós nos tornamos 40 pessoas num lugar muito apertado. A Sabrina, que estava lá comigo e com o Rafa, ela vai saber falar para vocês melhor, que ela veio pessoalmente, junto com o Rafa. E, enfim, no começo a gente estava apenas se acalmando, todos nós começamos a ficar um pouco agitados, um lugar muito apertado, cheio de gente. Então a gente começou a conversar uns entre os outros para se acalmar e só esperar que a situação dos mísseis passassem. E foi o que a gente fez. Passados mais alguns minutos, a gente começou a ouvir tiros do lado de fora. Nesse momento, o Hanani colocou o fone de ouvido em mim, que era um AirPods, que ele tem aquela opção de cancelar o ruído em volta. E ele colocou os fones dele também e começamos a ouvir uma música para tentar descontrair dessa situação. E nisso a gente escuta uma policial que estava do lado de fora do bunker, trocando tiros com os terroristas que estavam na rua. E ela falando no rádio: alerta vermelho, tomei um tiro, vou morrer. E a gente ouviu ela sendo assassinada lá pelos terroristas do Hamas. A partir do momento que eles assassinaram essa policial, eles jogaram a primeira granada de gás para dentro do bunker. Em menos de 1 minuto, a gente não conseguia respirar nada, não conseguia puxar nenhum pingo de ar para dentro do corpo. E gritos, e os terroristas começaram a entrar e começaram a jogar granadas e granadas de estilhaço e equipamentos de aquecimento para as pessoas saírem do bunker. Aí eles esperavam o gás abaixar, entravam eles com as armas, atiravam em todo mundo que estava vivo
Nisso eu não estava entendendo nada, eu estava falando com o Hanani num desespero para sair dali. E ele tentando me explicar a situação e falando que ia ficar tudo bem, que a gente estava no canto e que corpos já estavam caindo em cima da gente, de pessoas que já tinham morrido e que a gente estava protegido ali. E o Rafa rezando em português, numa bagunça, assim. E a gente só ouvindo cada vez mais caos e mais gritos, e os terroristas rindo e gritando a famosa frase que se escuta em todos os lugares em árabe, Allahu Akbar, que é celebrando o que eles estavam fazendo ali. E em algum momento, uma menina que estava dentro do bunker, ela caiu para cima de mim, bem em cima do meu peito. E eu virei pro Rafael e pro Hanani e eu pedi para eles me ajudarem e tirarem essa menina de cima de mim, porque com o gás, tiros, calor, as pessoas, tava sufocada, mais essa menina que tinha caído em cima de mim, eu sentia que dali eu não ia sair. E os dois, então, começaram a tentar puxá-la de tudo quanto é maneira de cima de mim e não conseguiram por conta de toda a bagunça que estava acontecendo em volta. Eu lembro que eram 40 pessoas num espaço extremamente apertado, não dava para muito se movimentar. E nesse momento, o Hanani não sabia mais o que fazer para me ajudar, ele decidiu, então, sair com a intenção de talvez tentar fazer alguma coisa, ou talvez com o entendimento que já não havia mais o que fazer. E nisso ele se separou da gente, foi para frente do bunker, eu na hora não vi o que aconteceu. E fiquei lá no caos, e muita gente muito machucada, e pessoas gritando, e os terroristas começaram a construir uma fogueira no lugar onde a abertura, que é para ser onde teria uma porta, não tem uma porta nesse tipo de bunker, mas na abertura tinha uma fogueira, onde eles começaram a queimar corpos de pessoas, entraram, sequestraram um menino que estava do nosso lado, e uma outra menina também, e nisso o Rafa também começou a ficar desesperado, e me fala, Rafa, pelo amor de Deus, ninguém vai te ver, ninguém vai te pegar, pelo amor de Deus, ninguém tá te vendo. E eu abaixada num canto, embaixo de outras pessoas, até que 5 horas depois desse caos, a gente sem respirar, todo mundo já aceitando que a gente ia morrer. Os pensamentos que passavam na nossa cabeça era, nossa, a gente vai morrer que nem judeus no Holocausto, porque muitos judeus num lugar apertado, mais gás, essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. E a gente já tinha aceitado o fato da gente não sair dali. De repente, eu vejo um menino que estava vestido com roupa de cidadão normal, então eu não sei diferenciar se é um terrorista, um policial ou quem é, entrando e saindo do bunker, depois dessas 5 horas. E eu comecei a reparar que ele estava entrando, gritando alguma coisa e saindo, e tirando alguém e saindo. Eu, na hora, primeiro que minha língua materna é portuguesa, eu não estava nem processando o que estava acontecendo, muito menos indo entender uma frase em hebraico. Depois de algumas vezes que ele entrou e saiu, eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando. E ele estava gritando pra gente em hebraico, Mi Adain Bachaim, Michai Adain, quem ainda tá vivo, quem ainda tá vivo. E eu, nessa hora, levantei, não vi onde o Rafa tinha ido, não sabia se ele estava dentro do bunker, fora do bunker. Eu estava tentando procurar o Hanani. E na hora que eu levantei para sair, para ir até esse cara, eu parei para pensar que entre eu e a saída existiam muitos corpos. Então eu congelei. Eu parei assim, e o menino começou a gritar, a falar para eu vir. E eu comecei a observar os telefones das pessoas tocando, tipo, escrito mãe, pai, irmão, irmã. E eu, na minha cabeça, pensando, meu Deus, os pais estão ligando para uma criança que eu não sei nem falar como essa pessoa parece, de tão machucada e ferida que ela tá. Irreconhecível, de verdade. E aí esse cara me tirou. Na verdade, o nome desse cara é Daniel. Ele era uma das pessoas que estava dentro do bunker. E 2 minutos depois, antes dos terroristas chegarem, ele foi para fora para ir no banheiro. E ele acabou ficando por fora, deitado no chão entre outros corpos, e de alguma maneira não atingiram ele. Enfim, nos sacou do bunker. Eu chego na parte, eu saio do bunker, eu vejo a fogueira, eu vou para a parte do bunker, eu vejo o Rafa jogado no chão, um pouco de alívio, né, de ver uma pessoa que estava comigo ali. E o Rafa estava assim, olhando para Deus, falando, meu Deus, eu sou muito grato por estar vivo e agradecendo. E a única coisa que saiu da minha boca era o Hanani morreu. Eu comecei a gritar para ele, falar, o Hanani morreu, ele morreu, ele morreu. E o Rafa só concordava comigo, não me respondia. E eu sentei do lado dele. Na nossa frente tinham 5 ou 6 policiais, não mais do que isso. Esse menino, o Daniel, ele viu um carro de pessoas que estavam na festa quebrado e estourado, com tiros, balas, enfim, não sei mais o que. E na parte de trás do carro, no porta-malas, tinha uma geladeira, um freezer com água, suco, frutas, etc. Então, eles quebraram o carro e trouxeram pra gente água e frutas. A primeira coisa, água gelada pra dentro, depois de horas sem ar, horas sem respirar, num calor absurdo. Um gole de água vale mais do que milhões.
E eu pedi pro Rafa jogar água no meu rosto, porque eu tava sentindo tudo sujo, eu não tava conseguindo abrir meu olho, nisso eu reclamando, falando que meu olho tava ardendo demais e que eu não enxergava nada. E o Rafa preocupado que talvez eu não ia ter minha visão de volta, e não sabemos. E os policiais nos pediram para entrarmos no carro de polícia, que é um carro seguro, assim, com a parte de trás porta-malas bem grande. Entrou eu e o Rafa e mais 4 pessoas. No total dessas 40 pessoas, saíram 10 vivos. Eu e o Rafa entre eles. Entramos no carro, tentei discutir com os policiais sobre o fato que eu não queria sair de lá sem o Hanani. Obviamente eles não me escutaram, me botaram para dentro do carro. E eu desmaiei. O Rafa que lembra da maioria das coisas, eu só desmaiava e acordava, não tinha condição de ficar acordada. No meio do caminho com os policiais, a gente teve que parar mais uma vez, descer do carro, ir para debaixo de outro carro que estava mais afastado. Ficamos deitados na areia por volta de uns 40 minutos, 1 hora, algo do tipo. Eu só desmaiei, o Rafa estava cuidando de mim nesse momento. Depois eles colocaram a gente em outros carros protegidos pela polícia. Nos levaram para uma cidade no sul, chamada Ofakim, para uma base militar. E de lá, as ambulâncias podiam chegar para levar a gente para Beersheba, onde é o hospital que a gente ficou hospedado de início. Bagunça de hospital, como se dá para ver em qualquer filme. Eu realmente senti que eu estava num filme, eu numa maca, desmaiando, acordando. O Rafa do meu lado, médicos correndo, enfermeiras correndo, família chorando, pessoas mortas, pessoas extremamente feridas, pessoas procurando suas famílias, vindo trazendo fotos, um caos total. Ninguém tinha noção do que estava acontecendo direito, muita notícia correndo, muitas pessoas chegando no hospital. E eu fiquei na minha cama lá, deitada, com o Rafa do meu lado. Em algum momento eu desmaiei, acordei, ele já não estava lá. Eu perguntava para os médicos sobre o Rafa ou sobre o homem que estava aqui do meu lado nesse momento. Ninguém sabia sobre o que eu estava falando. Desmaiei assim, fiquei umas horas, acho que umas 2, 3 horas no hospital. E do nada eu vejo um médico falando com a minha mãe em inglês. Em inglês, porque ela não sabe ainda o hebraico muito bem. Explicando para ela que ele tinha finalmente encontrado a filha dela para ela. Porque minha mãe passou horas procurando no hospital e tentando me achar. Nos recordes do hospital estavam escritos que eu entrei. Não se eu estava em cirurgia, não se eu estava viva, morta, bem. Só que eu entrei, dei entrada no hospital. Eu vejo esse cara falando com a minha mãe abre a cortina, olha pra minha cara e começa a discutir com o médico sobre o fato dele estar mentindo, inventando e falando como é que você me traz pra uma menina que não é minha filha, depois de horas de procurar ela. E ela saiu pra continuar indo me procurar. Não me reconheceu. Até que eu virei pra ela e chamei por ela. Falei, mãe. Ela virou, me olhou, não tava entendendo quem tinha falado aquela palavra. E aí caiu a ficha de que aquela era eu. Ela demorou muito pra me reconhecer. Eu tava coberta de sangue, terra, sujeira. Meu cabelo tava todo sujo, uma cor completamente diferente. E aí, eventualmente, a gente se encontrou, eu e o Rafa também no hospital. Eu fui liberada do hospital porque eu não tive nada extremamente sério, fora tosses absurdas ou a minha visão, que demorou uns dias para voltar ao normal, minha audição, que até hoje não voltou bem, mas eu não tinha nada extremamente crítico. Então me liberaram para casa e o Rafa foi levado para um hospital em Haifa. E aí o resto é essa continuação da gente fazendo tratamentos e se unindo e estando junto e tentando espalhar tudo o que aconteceu, porque existem muitas pessoas que até hoje falam que o dia 7 de outubro nunca aconteceu, que para pessoas como para mim, o Rafa e o Dani é um absurdo, que a gente viu com os nossos próprios olhos, sentindo nossa própria pele. E continuamos aí, tentando o quanto máximo espalhar as notícias, o quanto máximo passar informação, quanto máximo compartilhar nossas histórias, com a esperança de que as pessoas entendam um pouco mais do que realmente se passou no dia 7 de outubro, pelo menos para quem estava no 9.